Olha, o Tribunal de Contas da União, o TCU, manteve a suspensão da análise do projeto de concessão da Ferrogrão, aquela ferrovia que prevê a ligação do Mato Grosso com o Pará, auxiliando no escoamento da produção de grãos na região centro-oeste. Essa matéria está em destaque no site da CNN Infra. A suspensão atende a um pedido do Ministério Público Federal, depois de o órgão, em conjunto com organizações da sociedade civil, alertar para graves irregularidades no processo de desestatização. Entre os pontos está a falta de consulta prévia aos povos indígenas afetados pelo empreendimento, além de inconsistências financeiras e da falta de licença prévia que é emitida pelo IBAMA. Essas irregularidades podem levar à paralisação das obras. No despacho, o Tribunal de Contas da União afirmou que o projeto carece de maturidade e apresenta elevados riscos institucionais, jurídicos e financeiros. Para que a matéria volte a tramitar, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, e o Ministério dos Transportes deverá cumprir alguns requisitos, como promover novas audiências públicas e a demonstração de modificações estruturais do projeto para a gente repercutir os impactos dessa decisão do Tribunal de Contas da União sobre a Ferrogrão. A gente tem o prazer de receber aqui Maurício Portugal, nosso colunista do CNN Infra. Maurício, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Oi, Vitor, tudo bem? É um grande prazer para mim conversar com você sobre esse tema. Pois é, Sobre um tema tão importante para o país. Importantíssimo, Maurício. Você antecipou exatamente essa minha interjeição. Eu queria entender, dado esse cenário, né, o IBAMA não emitiu uma licença prévia, o governo tentando realizar o leilão antes da licença. Eu não queria nem falar primeiro sobre o aspecto ambiental. Acho que é relevante aqui no CNN Money a gente falar sobre o aspecto regulatório, o quanto de segurança jurídica isso dá para o investidor privado, por exemplo, que coloca dinheiro em projetos com um nível de insegurança do ponto de vista da continuidade e do cumprimento desses contratos tão significativa no nosso país? Olha, Vitor, é uma coisa, para quem trabalha no setor de infraestrutura, é uma coisa extremamente frustrante o que está acontecendo com a Ferrogrão. Num país que está caminhando para ter 350 milhões de toneladas de safra de grãos, sobretudo naquela área onde a Ferrogrão vai captar carga, né, na região central e norte do Mato Grosso. E ela levaria essa carga, né, para a Miritituba, onde tem um porto, e aí ela iria de Barcaça até o norte do país, em Barcarena, Vila do Conde, o porto de Vila do Conde e Barcarena. Essa carga é passada para navios oceânicos e aí segue para seu destino. E essa saída norte é mais eficiente do que a saída para os portos do sul. Então seria muito importante viabilizar a Ferrogrão, porque ela terá uma capacidade de transporte de 70 milhões de toneladas. É uma coisa que é absolutamente necessária para reduzir o custo logístico, reduzir emissões. É um projeto benéfico socialmente, mas a nossa burocracia está criando toda sorte de dificuldade. O TCU, que você mencionou muito bem, é uma das dificuldades, né? O IBAMA tem 6 anos que a gente está esperando a análise do IBAMA. Ele, dizendo que não fez ainda análise técnica, recomendou a atualização ampla dos estudos ambientais, incluindo dados socioeconômicos, uso do solo, dinâmica territorial e eventos climáticos, além da revisão do prognóstico ambiental para refletir o cenário atual. Então, por 6 anos não foi feito e agora pede que se refaça praticamente todos os estudos. Ele recomenda, né, essa atualização, só que a gente sabe que recomendação de um órgão que tem o poder de aprovar ou vetar o projeto, você cumpre a recomendação, né? Não tem jeito. A FUNAI criou uma série de novas exigências para o componente indígena, isso IBAMA e FUNAI no princípio desse mês. Pra você ter uma ideia, ele incluiu nas comunidades indígenas a serem estudadas, né, e ao final consultadas, se prevaleceu o entendimento da OIT, da OIT 169, né, da regra da Convenção da OIT 169, que requer consulta aos povos indígenas afetados. Ela colocou 19 povos. Tem povoados que estão a 160 quilômetros da Ferrogrão.
quando o normal nesse tipo de estudo é você incluir o raio de 10 quilômetros da ferrovia, né? Tem uma inconsistência na política do próprio governo federal, porque a política ferroviária do governo ela diz que para projetos relevantes colocaria aporte público. A gente está colocando dinheiro público com muito menos eficiência na FIOL, na FICO, que são contratos de obra tradicional, enquanto que Ferrogrão seria concessão, que é um contrato que tende a ser muito mais eficiente, cumprir prazos, não ter sobrecustos de obra. E no caso da Ferrogrão há um grande questionamento, inclusive tem gente dizendo, não, os estudos estão superestimados e por isso não faz sentido. Mas isso não é um argumento, porque é um argumento que não faz sentido, porque a licitação corrige o fato do estudo estar superestimado. Basta que você tenha alguma competição que isso corrige. E isso tudo, Vitor, e aqui eu termino essa primeira intervenção, isso tudo num projeto que já teve que desviar o seu traçado. Ela ficou por 2 anos parado por conta de uma liminar do Supremo, 2 anos parado, inclusive os estudos, né? 2 anos depois, e o relator é o ministro Alexandre de Moraes, 2 anos depois ele liberou para se fazer estudos, mas continua travada a licitação por uma liminar no Supremo, que está discutindo os limites do Parque Nacional de Jamanchim. O que é que se fez de lá para cá? Se mudou o traçado da Ferrogrão, o traçado é evidentemente um pouco menos eficiente, mas que segue a faixa de domínio da rodovia BR-163 para tentar reduzir, né, as consequências ambientais, sair da rota do parque e assim tentar viabilizar o projeto. Estudos foram todos revisados em 2023 e agora a gente está esperando a burocracia se mover para que a coisa realmente saia. Maurício, é um suco de Brasil isso, uma exigência de uma série de audiências, 6 anos, sem qualquer tipo de manifestação do IBAMA. A gente acompanhou, por exemplo, o IBAMA protelando a possibilidade de concessão de uma análise prévia para a Petrobras, por exemplo, aí me referindo à exploração, né, ou pelo menos a prospecção, se seria possível se explorar petróleo na margem equatorial, realmente com comunidades indígenas a mais de 100 quilômetros de onde vai passar a ferrovia, realmente fica difícil. Tive o prazer de receber aqui Maurício Portugal, nosso colunista do CNN Infra. Maurício, sempre um prazer dividir tela com você. Muito obrigado, Vitor. O prazer é meu e espero que a gente tenha um pouco mais de sorte e determinação dos atores para botar essa ferrovia de pé. Acho que mais determinação dos atores do que sorte. Muito obrigado.